Desde o começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, em 24 de fevereiro, os preços dos fertilizantes não param de subir e já representam até 40% do total de custos de produção no campo. A cotação da ureia, por exemplo, subiu mais de 50% no mercado internacional, negociada acima de $900 por tonelada, considerado um patamar recorde. E quem nos ajuda a entender melhor este cenário é o diretor de fertilizantes da StoneX, o Marcelo Mello. Boa tarde, Marcelo. Obrigada aqui pela sua participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Marcelo, como é que estão os preços dos fertilizantes, os principais atualmente, considerando a guerra que chegou aí ao 19º dia? Então, o mercado, na verdade, ele subiu fortemente na primeira semana, subiu um pouquinho mais na segunda, mas agora ele está razoavelmente estável, mas em preços muito altos, né? Então, se nós pegarmos a ureia, como você falou, os negócios estão sendo efetuados aí próximo já a $1.000 por tonelada no preço que a gente chama custo e frete Brasil, né, que é o preço no porto, sem ter descarregado do navio ainda. E o MAP está chegando já perto de $1.200, foi fechado um navio na sexta-feira a $1.200 por tonelada. O MAP, quando estourou a guerra, nós estávamos ainda por volta de $850, então foi um aumento bem forte também, né? De 1.200 são 200 mais 300, $350, né? Então é bastante. Nos 850, dá 350 em 850, dá 40%. A ureia já passou de 60% o aumento. E o potássio, ele demorou mais para reagir, tá? O potássio estava praticamente travado, porque o mais sério é o problema do potássio, é o problema mais sério, né? Inclusive, eu tenho dito, quer dizer, com a saída da Rússia do mercado, já tínhamos a saída da Bielorrússia anterior, também por sanções econômicas. Então, a saída da Rússia do mercado, junto com a Bielorrússia, tira 40% do fornecimento do mercado. Então, o potássio é líquido e certo que haverá uma crise de abastecimento. Não é um desastre, não é o fim do mundo, mas vai haver, eu calculo que a demanda, em se mantendo essa situação, a demanda vai ser aí cerca de 25% superior à oferta. Então, isso é líquido certo. Mas o preço dele demorou para subir, agora ele está subindo. Agora o potássio está por volta de $1.000 por tonelada. Quando começamos a guerra, estávamos com 800. Então, subimos $200 em 800, dá uns 20%. Né? Então, é essa a situação, ok? Cotações em movimento aí de escalada, né? E o aumento dos combustíveis, ele chega, né, para piorar essa crise dos fertilizantes, na sua opinião? Sim, porque inclusive 85% dos nossos fertilizantes hoje são importados, então isso também já está impactando com força o preço dos fretes marítimos, né? E na verdade o aumento do frete atrapalha sim, mas os aumentos aí por conta da guerra foram bem mais fortes, né? Entendo. Eu queria fazer mais um comentário, claro, que eu comentei sobre o potássio, né? Sim. Então, se a gente olhar o potássio, eu acho que é praticamente inevitável, em se mantendo essa situação, nós virmos a ter uma crise de desabastecimento. Não terrível, mas da ordem de uns 25% do consumo. Isso é mundial, não é só brasileiro, isso é um problema mundial. Agora, se você olhar o fósforo, com a saída da Rússia do mercado, nós também temos uma situação séria, crítica, mas não dá para afirmar que nós vamos ter uma crise de desabastecimento. Também não dá para garantir que não teremos. Então a situação é muito delicada, o balanço internacional vai ficar muito apertado. E o nitrogênio, que é o quem mais subiu, ele é muito volátil, né? Mas o nitrogênio, que é quem mais subiu, mesmo que você tire a Rússia é muito importante para o mercado, não haverá crise de desabastecimento, tá? Então, mas os preços são os que mais subiram, né? Esse é um pouquinho do ponto. E diante de tudo isso que você está trazendo aqui para a gente, qual que é a perspectiva para a safra 22-23? Como é que fica o cenário de custos para o produtor rural? Então, até aproveitando esse gancho, eu tive num seminário internacional nos Estados Unidos fim de semana passado, e fiquei bobo de ver, porque mesmo o pessoal do mercado internacional da área agrícola
conhece pouco fertilizantes. E quando eles viam que eu era de fertilizantes, eles vinham conversar desesperados, porque um pouco da impressão que o pessoal tem é que quando você fala vai faltar fertilizantes, é que não vai ter fertilizantes, como se não vai haver safra verão 2022-23 no Brasil, não vai haver um plantio de uma próxima safra no hemisfério norte. Não é o caso, né? Como eu expliquei, nós vamos ter um problema parcial, não é um problema imenso, mas vamos ter um problema em potássio. Isso atrapalha, mas a gente pode cortar um pouco as aplicações, né? Mais ou menos ter um uso racional do fertilizante, né? Como a gente fala em São Paulo, na Sabesp a vida inteira falou, sabendo usar não vai faltar. E então eu queria passar uma mensagem tranquilizadora de que vai haver plantio. E que eu acho que nós vamos ter uma boa safra, porque mesmo que a gente corte a aplicação de potássio em uns 20%, 25%, isso aí não deveria ser um desastre. A produtividade deve se manter bastante boa, porque nas áreas que o Brasil já aplica e já produz grãos há muitos anos, essas áreas elas sempre têm um resquício aí no solo, tem um banco, sobrou lá um resíduo tanto de potássio quanto de fósforo. Então é possível fazer isso. Nós podemos ter um pouco mais de dificuldade para abrir áreas novas, tá? Então, agora, o problema do preço que você está se referindo, Priscila, esse aí não tem o que fazer, isso aí, mas é um efeito quase que colateral, né? Nesse momento, o importante é nós nos certificarmos, como a ministra está tentando fazer, indo ao Canadá e outras viagens que ela fará, de tentar garantir que nós tenhamos fornecimento, né? E isso é para o mundo todo, né? Então essa é a dificuldade. Agora, o preço realmente está mais alto e eu acho que para fósforo e potássio, que é quem vai realmente ser mais importante na safra verão, no plantio de soja, nós vamos ter que trabalhar com preços bem mais altos. Marcelo, obrigada aqui por esse diagnóstico que você traz para a gente aqui, para os nossos telespectadores. Uma boa tarde, boa semana para você. Para vocês também, muito obrigado.